Olá, pessoal, bem-vindos a essa nossa comunhão com a palavra do Senhor. E eu vou ler um dos provérbios, Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Interessante, né? O tema hoje, o nosso assunto vai ser o seguinte: como ser amigo de Deus? Quando Jesus percebeu que havia chegado a sua hora e que ele teria que enfrentar uma série de dificuldades e coisas difíceis, né? Ele resolveu separar um tempo para ter comunhão com Deus, um tempo de oração na presença de Deus. Aí nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Essa foi a última oração assim que eles fizeram no Monte das Oliveiras, um lugar que eles, de costume, iam orar e ter comunhão juntos. No momento mais difícil da vida de Jesus, aonde ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, ele estava prestes a ser preso, ser açoitado, sofrer um julgamento assim inescrupuloso, porque era cheio de testemunhas falsas, e no momento também que ele teria que enfrentar aquela morte de cruz, Jesus estava em agonia, e ele então começou a orar, derramar o seu coração diante do Pai. Inclusive ele fez essa oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim isso de eu ter que morrer na cruz, mas não se faça a minha vontade, Jesus falou, se faça a tua vontade. E nesse momento assim, que ele estava em oração, um anjo apareceu para o confortar, mas ele começou a entrar em agonia, que ele estava conscientemente se oferecendo para dar a sua vida por todos nós. Ele estava numa agonia tremenda e chegou a ser um ponto do que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tamanha agonia que Jesus estava dentro de si. Mas quando Jesus terminou a oração, nós percebemos algo muito impressionante. Jesus se levantou da oração, ele era outro. Toda aquela agonia desesperadora que estava dentro dele desapareceu. E dentro do seu ser, assim, tomou forma uma atitude intrépida e corajosa de cumprir a missão da salvação da humanidade que Deus havia colocado em suas mãos. Ele teve intimamente uma confiança em Deus, de que Deus o fortaleceria para passar esse momento. E ele simplesmente teve uma renovação interior tão grande que ele ficou profundamente tranquilo, senhor de si, dominando a situação. Já não havia mais agonia, já não havia mais medo, já não havia mais preocupação, só havia uma determinação de cumprir a missão que o Pai era para ele. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso pastor. E ele deixou um exemplo fascinante aqui para nós, que nós também, nos momentos mais difíceis da nossa vida, preocupação, tensão, perigo, nervosismo, angústia, nós podemos até ficar agoniados com certas situações que pode acontecer conosco. Nós devemos também nos ajoelhar e orar, derramar o nosso coração perante o Pai Celestial, falar com Ele, conversar com Ele, colocar todas as coisas diante dele, permitindo assim
que o nosso interior seja renovado, que em vez das angústias, preocupações, nervosismos, possa nascer uma nova realidade dentro de nós. Porque, assim como Jesus, nós também, as preocupações, as ansiedades, as angústias ficam dentro de nós. E quando nós derramamos nosso coração diante do Pai, nós estamos dando ocasião para o Pai Celestial nos renovar, restaurar uma nova confiança, uma nova paz, uma tranquilidade profunda. Pode ser até que a situação em si não mude, porém, o nosso interior vai mudar. Esse exemplo que Jesus deixou para nós é tremendo. Ele é algo bem prático, para nós colocarmos em prática no momento assim de dificuldade e perturbação. Se ajoelha e ora para o Pai Celestial. É algo que está aí. Volta e meia nós vamos ter oportunidade de colocar em prática isso que Jesus fez lá no Monte das Oliveiras. Então, o nosso tema é como ser amigo de Deus. Houve um tempo em que nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos fé no Senhor Jesus. Nosso coração estava distante do Pai Celestial. Porém, Deus agiu em nosso favor, enviando seu Filho para dar a sua vida por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados e para que a gente tivesse acesso a Ele, acesso direto a Ele. E antes, quando nós éramos inimigos de Deus, Deus realizou uma obra tremenda em nosso favor. Esse texto vale a pena nós lermos em Romanos 5,10. Olha que perfeito. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos de Deus, Deus tomou a iniciativa de nos procurar e nos reconciliar com Ele. Hoje nós somos reconciliados com Deus, hoje nós somos amigos de Deus. Nós temos acesso direto a Ele. E foi Deus quem tomou essa iniciativa a nosso favor, demonstrando o amor, cuidado que Ele tem por nós. E nós temos também aqui a história de Abraão. A história de Abraão é impressionante, porque Deus também tomou a iniciativa de conversar com Abraão. Deus se aproximou de Abraão, convidou Abraão para eles andarem juntos aqui na terra. E Deus fez algumas promessas para Abraão. Abraão ouviu, Abraão acreditou. E porque Abraão acreditou nas palavras que Deus lhe disse, a Bíblia diz assim, e Abraão se tornou amigo de Deus. Nós também fomos reconciliados com Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus. Dá a impressão que Abraão, na sua história, ele era muito dócil. Ele aprendia facilmente aquilo que Deus ensinava. E Abraão vivia pela fé. Ele acreditava nas coisas que Deus lhe dizia e seguia com a vida. Acreditava nas promessas que Deus lhe fazia e seguia em frente. Abraão vivia pela fé, como nós hoje. O justo viverá pela fé. A nossa caminhada com Jesus, com o nosso Deus, com o Espírito Santo, é viver pela fé. E nós estamos sempre na presença de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele nos observa, observa o nosso dia a dia. O nosso Deus conhece os nossos pensamentos. Ele sabe aquilo que a gente faz em nosso dia a dia, em nosso viver diário. E antes mesmo que a gente comece a falar, Deus já sabe tudo que nós vamos dizer. Isso é o que o Salmo 139 diz. Esse conhecimento ele é demais para nós, a gente não consegue atingir. É um conhecimento sobremodo elevado. E por esta razão é que nós podemos ter comunhão com Ele, porque o nosso Deus está dentro de nós. E também nosso Deus nos observa, nos contempla. Por isso a gente pode
experimentar uma comunhão contínua com Deus. O que precisa da nossa parte é concentração em Deus e um desejo de estar em sua presença, seja no trabalho, seja caminhando, seja dentro do elevador, seja na companhia de outras pessoas. Nós podemos sempre estar em comunhão com Deus, na presença dele. Eu sempre cultivei momentos a sós com Deus. Eu sempre cultivei uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Então eu sempre procurei um relacionamento com Deus, também em cultos, em reuniões. Mas certo dia eu descobri que eu poderia estar na presença de Deus e me relacionar com Ele de uma maneira assim, informal, o tempo todo. Eu poderia me relacionar com Deus assim continuamente, sem ser aquele momento oficial de oração e sem ser aquele momento oficial de estar a sós com Deus. Mas eu podia estar na presença de Deus numa conversa contínua, particular, íntima, natural. Pode ser em voz alta, se eu estiver a sós, pode ser em pensamento, se eu estiver próximo de outras pessoas. É bem simples. No entanto, exige concentração da nossa parte e fé de que nós estamos realmente nos relacionando com Deus. O livro de Hebreus é que nos ensina que quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos acreditar que Ele existe. Porque às vezes parece que Deus não existe. A gente cumpre assim um momento de oração vazio, uma leitura da Bíblia vazia, mas a prática íntima de comunhão com o nosso Deus, ela proporciona alguns momentos de alegria. Nós desfrutamos assim de momentos de tranquilidade, de paz, de orientação de Deus para nossas vidas, de direção. Isso acontece porque nós estamos na presença do nosso Criador. Estamos na presença do Deus vivo que criou os céus e a terra. E é importante a gente cultivar essa iniciativa de buscar Deus, de se relacionar com Deus, de entrar na sua presença. Porque essas nossas iniciativas de nos aproximarmos de Deus que habita dentro de nós, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, vai fazer com que o nosso Deus corresponda a essas pequenas iniciativas da nossa parte, de nos aproximar dele, crendo que ele existe, que estamos falando com ele, que ele é um Deus vivo, que ele é um Deus real. E com quem que eu devo conversar? Quando eu busco comunhão, assim mais íntima, eu falo com Deus, falo com o Pai Celestial, com o Pai Eterno, em alguns momentos. Porém, em outros momentos, eu falo com Jesus, Senhor Jesus, Senhor amado. Em outros momentos, eu converso, me relaciono com o Espírito Santo, Espírito de Deus, doce Espírito de Jesus. Para mim, facilita a minha comunhão espiritual se eu fizer essa distinção. Bom, eu vou conversar com o Pai Celestial, com Deus eterno. Agora eu vou conversar com Jesus, Senhor amado. Agora eu vou falar com o Espírito Santo. Eu faço essa distinção que para mim assim é bom, funciona bem. Mas isso não é uma regra, porque eu conheço pessoas que quando vão se relacionar com Deus, elas falam assim, Deus. E é Deus o tempo inteiro, ela se dirige a Deus como Deus, e para ela isso funciona muito bem. Tem outras pessoas que eu conheço que chamam assim, Senhor, e Senhor, o tempo inteiro fala Senhor nessa sua comunhão mais íntima. E outros chamam simplesmente Pai. Cada um vai encontrar um jeito assim especial de cultivar uma intimidade com o Pai Celestial, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Tem gente que ao chamar de Senhor está envolvendo toda a Trindade. Eu percebi que eu me localizo assim melhor geograficamente dentro de mim se eu fizer essa divisão, né? Pai Celestial, em outro momento, Senhor Jesus, em outra hora, Espírito Santo. Eu me dou bem assim. E é estimulante pensar que o nosso Senhor, nosso Deus,
deseja o nosso bem. Não ajuda em nada a gente alimentar ideias erradas sobre Deus. Por exemplo, que Deus quer que a gente sofra. Deus não responde às minhas orações. Eu preciso realizar sacrifícios para ser abençoado por Deus. Essas ideias erradas e tantas outras, elas nos distanciam dele. Faz até com que a gente fique desconfiado de Deus. Não é nem legal se aproximar de um Deus assim. Nós devemos cultivar pensamentos elevados sobre Deus. Quantas palavras a gente encontra na Bíblia que demonstra assim o interesse, o cuidado, o amor que Deus tem por cada um de nós? Vou citar alguns exemplos aqui, só para colaborar com uma nova ótica, né, de nós enxergarmos a Deus. Por exemplo, no Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Que maravilha! É claro que isso não pode ser simplesmente uma frase da Bíblia. Está na Bíblia. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus de maneira que Ele realmente seja o nosso pastor. Nós devemos estar acessíveis às orientações que Ele nos dá, nós devemos desejar recebermos direção dEle, para ser um relacionamento vivo. Porque para que o Senhor seja o meu pastor, eu preciso aceitar Ele como meu pastor. E não assim só ter esse vocabulário, sabe, essa frase na boca, mas de fato me relacionar com Ele de maneira que Ele seja o meu pastor. Aí se cumpre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Que bonita essa palavra, esse conceito de Deus conosco. E olha aqui o que está escrito no livro de Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Declaradamente, Deus é por nós. Nós já temos acesso a bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todos nós. Que bênçãos são essas? Algumas dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus perdoou os nossos pecados. Nós éramos inimigos de Deus. Deus nos reconciliou com Ele. Nós somos amigos de Deus. Deus nos deu o dom da fé no Senhor Jesus. E por isso nós temos a salvação da nossa alma. O Espírito Santo habita dentro de nós. Hoje nós temos acesso direto ao Pai Celestial. Tudo são algumas das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E mais, a bênção de que nós não vamos ficar presos na morte. Nós vamos ressuscitar para vivermos eternamente. Bom, né? E mais uma muito legal, muito boa mesmo. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, Jesus falou, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos do seu reino. O reino de Deus está dentro de nós. Deus nos deu o seu reino. Para finalizar aqui, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, o seu favor, dura para sempre. Deus está sempre favorável a nós. A sua misericórdia, que é o seu favor sobre as nossas vidas, que é nos abençoar, mesmo a gente não merecendo, essa bênção está sobre nós diariamente. Então, nós precisamos ter pensamentos elevados acerca de Deus. Lendo a Bíblia, a gente vai descobrindo as boas intenções que Deus tem para conosco. Cultivar bons pensamentos em relação a Deus aumenta a nossa caminhada, aumenta a nossa fé nessa caminhada de nos relacionarmos com Deus vivo. Faz com que a gente, assim, confie em Deus. Deus quer o nosso bem, então eu vou me aproximar dele. E é muito bom a gente se aproximar de um Deus que gosta da gente, que nos recebe de braços abertos, que nós temos acesso a Ele. É estimulante, a gente fica mais animado de se relacionar com Deus assim. É o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem Ele enviou. Um Deus acessível a todos nós. Para nós desfrutarmos dessa comunhão mais íntima com o nosso Pai, vai exigir um certo esforço da nossa parte. Tem que tomar a iniciativa de entrar em contato com esse maravilhoso Deus que habita dentro de nós. Conversar com Jesus, falar com o Espírito Santo. Isso exige de nós uma iniciativa de nos aproximar dele.
E isso é uma demonstração de amor pelo nosso Deus. E nós já temos um amor dentro de nós, porque Deus derramou o seu amor dentro do nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Pode ser que a gente nem saiba, mas nós já podemos amar a Deus. Pode ser um pouquinho, sentir prazer em chegar na sua presença, conversar com Ele, buscar intimidade, uma proximidade espiritual, uma comunhão mais profunda. É importante registrar o seguinte, que Deus, o nosso Deus, e o Senhor Jesus, eles estão assentados nas regiões celestiais. Nosso Pai eterno está num alto e sublime trono. E o Senhor Jesus está assentado à sua direita, nos lugares celestiais, no seu trono de glória. Então, quanto ao nosso relacionamento exterior de louvar a Deus, cantar de coração para Deus, isso todos nós podemos fazer, nos dirigindo lá para o alto, né? Nós não estamos vendo nada, é pela fé. Então nós louvamos a Deus olhando para cima. Isso é uma maneira, né, de nós louvarmos a Deus, adorarmos a Deus. Porém, existe essa maneira mais íntima, concreta, verdadeira. Olha só o que nos ensina 1 Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual vocês têm da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo habita dentro de nós. Por isso que hoje nós somos um santuário, um templo. Se o Espírito de Deus habita dentro de mim, Deus habita dentro de mim. Deus e o Espírito Santo são um. É o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Isso é uma maravilha. E olha aqui, isso aqui é tremendo, que está em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu agora tenho na carne, no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. E essa vida de Jesus eu vivo pela fé. Eu acredito que Jesus vive em mim. Por isso eu posso conversar com Ele. Eu posso ter intimidade com Ele. Porque já não sou eu quem vive, mas é Jesus que vive em mim. E esse viver é pela fé. Eu acredito que Jesus vive em mim. Por isso que está lá escrito no livro de Hebreus, quando a gente se aproxima de Deus, tem que se aproximar de Deus acreditando que Ele existe. E que Ele ouve a minha oração. E que Ele aceita a minha companhia. E corresponde. A mesma coisa, Jesus vive em mim. Se eu for conversar com Jesus que está dentro de mim, eu preciso acreditar que eu estou conversando com Ele. É claro que esse movimento íntimo nosso em direção a Deus, em direção a Jesus, em direção ao Espírito Santo, ele não é igual a um relacionamento com as pessoas. Oi, e aí, tudo bem, Elan? Oh, tudo bem, Delvan? Pois é, eu estou passando por algumas dificuldades. Ah, eu posso te ajudar? Quando tu conversa com pessoas, é assim, um bate-papo, né? Mas tu vai conversar com o Pai Celestial, não é bem assim. E aí, Pai Eterno, tá tudo bem aí nos céus? É, tá sim, Delvan. Como é que tá a coisa na Terra aí? Tá legal? Tu tá feliz aí? Não é assim um bate-papo nesse nível. Quando nós tomamos a iniciativa de buscar Deus no nosso íntimo, ou o Senhor Jesus, e mesmo o Espírito Santo, nós conversamos com Ele, abrimos o nosso coração. O resultado, a correspondência de Deus é no nosso íntimo. Deus pode produzir em nós uma profunda tranquilidade. Deus pode nos conceder uma paz. Deus pode permitir que a gente sinta um gozo, um regozijo, uma alegria em nosso interior. É o nosso Deus correspondendo às nossas iniciativas em relação a Ele. Deus pode nos dar uma orientação, uma direção de que a gente precisa. E mais, muito tremendo, o nosso Deus pode nos conceder uma noção da sua presença. A gente ter uma noção interior da presença de Deus é maravilhoso. São formas como Deus corresponde a esse relacionamento íntimo que a gente está procurando com Ele. Este Salmo 16, 11, ele tem assim umas palavras assim que são deliciosas. Escuta bem. Tu me farás ver os caminhos da vida.
Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua direita, delícias para sempre. Essas palavras inspiradas revelam o seguinte, que na presença de Deus, nós não encontraremos tristeza. Na presença de Deus, nós não vamos ficar deprimidos, com mal-estar. Na presença de Deus, nós não vamos ficar preocupados. Isso acontece nas nossas relações humanas, que ora são boas e nos fazem bem, e ora são ruins e nos fazem mal. Nas relações humanas é assim. Mas quem escreveu esse salmo experimentou a presença de Deus, onde há o quê? Plenitude de alegria. Há muita alegria que se manifesta onde? Dentro de nós. E há delícias para sempre. Você imaginou que na presença de Deus há coisa boa, há coisas deliciosas, bons sentimentos, boas emoções, bem-estar, alegria profunda, convicção íntima da presença de Deus. Então nós vemos assim que na presença do nosso Pai, ou na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo, encontramos coisas agradáveis, aprazíveis, que se manifestam dentro de nós. Na tua presença, na presença de Deus, há muita alegria, plenitude de alegria. E na direita de Deus, há delícias para sempre. Bom, claro que essas experiências com Deus não são aquelas de experiência de 24 horas por dia, são experiências ocasionais, momentos. Tem outros momentos que a gente se sente tipo num deserto interior, mas daqui a pouco os riachos do Senhor dentro de nós fluem, os rios de água viva fluem dentro de nós. Quando nós estivermos nas moradas celestiais, bom, aí sim, 24 horas por dia de alegria, coração em festa, paz profunda o tempo inteiro. Mas aí vai ser uma outra realidade, né? Quando nós ressuscitarmos dos mortos e já estivermos na vida eterna. Mas então, eu queria te perguntar uma coisa. Quanto a nós, você, a mim, quanto a nós, temos algo assim na nossa vida espiritual? De vez em quando, nós experimentamos esse prazer profundo, essa tranquilidade íntima, esse gozo, esse regozijo, essa alegria interior. Nós percebemos assim, nós temos uma noção da presença do Deus vivo. Isso é para nós hoje, para nós experimentarmos hoje. Temos tido comunhão mais profunda com o nosso Criador? Podemos iniciar assim, conversando com o nosso Deus, abrindo o coração para o Senhor Jesus, falando com o Espírito Santo, buscando ao Deus que está dentro de nós, ao Senhor Jesus que vive dentro de nós, e ao Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Por isso nós somos um templo. Quando duas pessoas se conhecem, elas conversam, fazem coisas juntos, mandam um WhatsApp, mandam um e-mail, e daqui a pouco elas vão se tornando amigas, pela convivência, pela proximidade. Com o nosso Deus é muito semelhante. Os nossos encontros com Ele, as nossas iniciativas de conversarmos com Ele dentro de nós, e mais o fato de desejarmos a Sua presença, sentirmos prazer na Sua companhia, isso tudo vai produzindo uma amizade entre nós e o nosso Deus. E aos poucos, isso vai crescendo. Chega um momento assim que a gente percebe que nós temos uma noção da presença de Deus mais constante e que nós realmente somos amigos de Deus, por causa que nós temos a noção da sua presença, nós temos uma convivência com Ele. Não é só o que está escrito. Na Bíblia está escrito que nós somos amigos de Deus. Na Bíblia está escrito. Na Bíblia está escrito isso, aquilo. O que está escrito na Bíblia deve se concretizar, se materializar dentro de nós. Então é algo assim, quando nós éramos inimigos de Deus, contra Deus, Deus enviou seu Filho para dar a vida dele por nós.
E Deus nos reconciliou com Ele. Hoje nós somos amigos de Deus, temos acesso a Ele. Só precisamos cultivar esse relacionamento íntimo, interior com o nosso Deus. Tomarmos essa iniciativa a cada dia, em vários momentos, em diversas situações. Também junto com aqueles momentos mais oficiais, onde nós realmente nos ajoelhamos para orar, ou então nós separamos um tempo para ler a palavra. São várias oportunidades que Deus nos concede de nós termos acesso a Ele e desfrutarmos de uma alegria íntima, de um prazer interior, de um bem-estar, uma satisfação particular e, principalmente, uma noção da presença de Deus em nós, dentro de nós. Isso é algo precioso. É uma das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Desejo para você e para mim também boas iniciativas de nós nos relacionarmos com o nosso Deus, no nosso íntimo, no nosso interior. Abraço a todos. Nos encontramos no próximo vídeo.